Depois eu acabo me esquecendo. Fabiano. Bom dia, Cauri. Bom dia, bom dia. Gabriele. Bom dia. Vamos começar, né? Pessoal, vamos lá, para alguns recados importantes. Deixa eu compartilhar aqui a minha... Tem chegando ainda. Renan e a Glória. Pessoal, vamos falar sobre algumas coisas, uns recados importantes aqui. Deixa eu só fechar uma coisa. Tá. Share. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Eu vou ter que admitir mais pessoas aqui. Pronto. Seguinte, sobre a questão dos trabalhos que vocês já tiveram conhecimento, né, vocês já foram avisados. Vamos lá, vamos aqui organizar algumas coisas. Em relação à minha matéria de projeto integrador, que é a matéria de hoje, eu puxei os relatórios aqui em relação aos trabalhos que eu tinha. Tinha aquele caso da questão do Zika vírus, né, que eu havia passado para vocês, aí bem na sequência vem aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, e tinha a primeira lista de exercícios que eu havia passado e depois eu não passei mais, porque eu achava que ia sobrecarregá-los demais. O que eu vou fazer? Eu vou deixar um trabalhinho só para ser entregue, tá? Um trabalho só para ser entregue para fechar essas notas. Então, qual que eu vou escolher? Em relação do Zika, eu acho que ele vai ficar um pouco extenso, vai judiar um pouco mais de vocês. Embora a gente já tenha conversado sobre essa situação, esse caso concreto. Então, eu vou... Pessoal, só quem está com o microfone ativado, por favor, desativa e na hora das dúvidas pode ligar o microfone. Vamos fazer o seguinte, para projeto integrador, eu só quero essa lista de exercício aqui, tá? A primeira lista de exercícios, que era sobre direitos da personalidade, que tinham questões sobre capacidade jurídica, capacidade fática, e assim por diante, características dos direitos da personalidade, que essa aqui, deixa eu só abrir aqui. Essa iniciação do jurídico, deixa eu pegar aqui de projeto integrador. Projeto integrador. Nesse aqui. Esse roteiro aqui que está no Drive, ó. São essas questões aqui, tá bom? Tá no Drive, tá na primeira pasta, organizada lá como primeiro bimestre. Que são essas questões aqui, são 7, ok? Então, são essas questões aqui, só que eu vou querer que você entregue para mim. Pessoal, na hora de mandar, respeitem bastante aquilo que a professora Letícia colocou, dos dados de vocês, como deve ser colocado. Salvo em PDF, nomeie o arquivo com a questão da disciplina, o turno, seu nome completo, RA, porque senão depois eu fico impossibilitada de saber quem é a pessoa. Então, olha, gente, no Word, para quem vai fazer no Word, o Word ele tem um recurso para você salvar em PDF. Você digita, tá? Digita e pode colocar, depois salvar como e salvar como PDF. Então, não tem problema, né? A não ser, pode ser digitalizado. Então, não tem problema, pode fazer no Word, salva em PDF, que tem esse recurso lá, e aí me envia com os dados importantes lá, ok? Se você quiser fazer à mão e digitalizar, pode ser, mas não vejo necessidade. Acho que já o Word já facilita. Então, eu só quero esse trabalho, tá? O do Zika pode deixar, fiquem tranquilos. Só esse aqui. Olha, Joab, o que a professora Letícia falou, ela não falou do portfólio agora. Acho que o portfólio ele estava valendo para quando a gente retornasse na questão presencial. Mas como a gente vai ter que fechar essa nota do primeiro bimestre antes desse retorno, então eu não vejo necessidade da questão do portfólio. Para cada professor, você vai mandar
de uma maneira. Quem não tem Word, daí eu acho que você pode digitalizar isso, o celular também tem alguma questão de scanner, é porque eu lembro que ela pediu para ser em PDF, né? Para ser em PDF, mas aí você pode falar com ela diretamente, com a professora Letícia, e ver o que ela vai dizer. Mas eu acho que não vai ter problema também de ser eventualmente de outra forma, né? Mas gostaria que todos fizessem em PDF na medida do possível. Então, de projeto integrador, eu quero este trabalho. Por isso que eu falei para não enviar nada ontem, porque eu queria falar com vocês antes, porque às vezes vem uma notícia dessa e a gente acaba se desesperando e assim por diante. Beleza, então, professora, só copiar as questões do Word, responder e mandar em PDF? Sim, Joab, isso mesmo. Você pega, copia as questões, coloca lá, questão 1. O que são direitos da personalidade? Resposta. Digita a resposta. 2. Quais são as fontes? Coloca as fontes, faz, salvar como, salva em PDF e manda para o meu e-mail que já foi disponibilizado no arquivo pela professora Letícia, tá? Então, de projeto integrador, por exemplo, nomeia qual é a disciplina. Eu tenho 2 disciplinas com vocês. Eu preciso saber qual é a disciplina, porque senão eu me perco, ok? Eu preciso saber qual é a disciplina. Depois, em relação à iniciação ao mundo jurídico, eu já deixei até aberto aqui. Aqui. Iniciação ao mundo jurídico, a gente tinha essa questão da petição inicial que nós não terminamos, e a questão do questionário. A petição inicial eu não quero para agora, tá? Não precisa me enviar a petição inicial, porque eu não vou corrigi-la para atribuir essa nota. Eu só quero esse questionário aqui que a gente trabalhou. Deixa eu fechar essa janela aqui e abrir em... Oh, meu Deus. Era para copiar. Aqui. Eu quero esse questionário que está lá no Drive. É que eu estou com outro e-mail logado agora. Mas é esse questionário aqui, ó. Que está nos relatórios da disciplina, tá? São esses aqui, ó. Esse questionário a gente chegou a resolver junto, tá? São questões fechadas. São questões que você só vai assinalar, tá? Só vai assinalar para me mandar. Então, é super tranquilo, tá? Super tranquilo. Então, são essas questões aqui apenas para iniciação ao mundo jurídico, beleza? Então, não vai sobrecarregá-los, é para ser tranquilo isso aqui. Então, a petição inicial não precisa fazer para me mandar para fechar a nota do primeiro bimestre, até porque nós não terminamos, ok? Nós não terminamos, então eu não posso exigir. Eu só vou pegar esse questionário, porque eu já havia passado ele antes, foi feito como revisão de prova. Então, eu acho que é o suficiente, e aí eu consigo fechar a nota de vocês. Beleza? Então, são esses recados importantes. Nas minhas 2 disciplinas, podem ficar tranquilos, que não é para espremer ninguém, fazer ninguém sofrer. Porque é só porque realmente, como a gente está nesse sistema remoto e foge a tudo que é planejado durante o ano, porque não era para ter isso, as notas elas funcionam de uma outra maneira. Então, são mecanismos que os professores encontram para conseguir fechar as notas nesse momento, pessoal. É uma situação muito difícil para todo mundo. Vocês estão estressados, nós estamos, no sentido de, primeiro, a nossa vida ela está virada do avesso, né? A gente não pode sair de casa, a gente tem medo de ir ao supermercado, a gente tem medo a todo momento, é uma situação de pânico mesmo. A nossa saúde mental fica muito prejudicada nesse momento. São tempos de incerteza, está todo mundo muito pilhado e isso deixa a gente, qualquer notícia, às vezes, a gente fica muito mal, né? Então, vamos tentar minimizar esses efeitos que vêm, porque já está todo mundo bem exausto. Então, fiquem tranquilos, que não é para fazer sofrer. Mas como a gente precisa ter a nota para vocês, né, terem também esse feedback e irem fechando as coisas, então é a maneira que a gente tem no momento. Infelizmente, é a maneira que a gente tem no momento. Os professores gostariam? Não. O certo era, como o nosso sistema funciona na faculdade, é uma prova valendo 8, né, no sistema presencial, e uma prova chamada prova integradora, que é uma prova objetiva com a junção de várias questões de todas as disciplinas, e valia 20. É assim que o nosso sistema funciona, mas isso agora fica um pouco inviável para ter esse sistema. Então, a gente tem que encontrar mecanismos de fazer a coisa funcionar, pessoal.
Então, com paciência, fé, a gente vai conseguir atravessar esse momento. E estamos juntos, né? Tá todo mundo aí no mesmo barco e a gente tem que seguir a vida e torcer para que a coisa melhore logo e a gente volte para a normalidade da sala de aula, que é onde um professor e um aluno devem estar. Mas, enquanto isso, a gente vai seguindo por aqui. Notícia boa que eu vi é que uma vacina já está sendo testada e, aparentemente, os resultados preliminares foram bem positivos. Então, vamos torcer para que, o mais breve possível, a gente consiga vencer esse negócio invisível, mas que nos causa tanto medo, né? Tanto medo. E vamos nos cuidar, né, pessoal? Aqui em Maringá, o final de semana foi muito duro. Bares abertos, no domingo um bar foi multado em R$75 mil. Nós tivemos 28 casos confirmados no final de semana. O hospital psiquiátrico aqui aconteceu uma coisa absurda, no sentido de uma pessoa assintomática, parece que foi visitar e contaminou um monte de gente. Mais de 30 funcionários contaminados, que foram testados, estão assintomáticos. Olha o problema. Assintomáticos, pessoal. Esse é o problema. O assintomático, ele tá bem, ele sai por aí andando e às vezes leva esse vírus, infecta uma pessoa mais vulnerável, um idoso, uma pessoa do grupo de risco. E aí, né? Então a gente tem que ter essa empatia nesse momento. Aqui, deixa eu ver aqui a Nádia. Nádia, tem uma situação política por trás disso também. Essa questão do OMS, de como o Brasil está lidando com isso. O Brasil decidiu enfrentar a OMS, no mesmo sentido que os Estados Unidos. Só que o Brasil, às vezes, ele tem que perceber que ele não tem o mesmo poder político dos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa de governantes que saibam das necessidades da população e não brinquem com a vida alheia, né? Isso é muito triste de ver. Pessoas brincando com a vida alheia, achando que é graça, fazendo manifestações públicas com aglomerações em um momento em que o mundo inteiro está dizendo que o assunto é sério. É uma coisa assim absurda e estarrecedora de como a gente vê uma falta de humanidade, uma falta de sensibilidade e uma falta de consciência da altura do cargo. Então, realmente de estarrecer, é de dar medo da gente ver como as pessoas estão dispostas a brincar com a nossa vida. E isso é inadmissível, assim, né? Isso é totalmente antidemocrático, foge a uma questão de república mesmo, que o Brasil precisa de pessoas sérias trabalhando em um momento de crise como esse. Então, a gente precisa ter confiança em quem nos governa. Eu não estou dizendo apenas do mais alto cargo como presidente da República, estou dizendo de todo mundo, de prefeitos, governadores, deputados, Supremo Tribunal Federal. A gente precisa de autoridades que nos passem uma certa confiança e tranquilidade de o assunto é sério, mas eu sei que as melhores medidas estão sendo tomadas. Para isso que a gente tem um Estado. O Estado ele serve para nos servir enquanto população e não para servir aqueles que estão temporariamente no cargo. Porque as pessoas ali elas são temporárias e os cargos não. Os cargos ficam, né? Os cargos ficam. As pessoas vão, as pessoas têm mandato, as pessoas aposentam, mas nós estamos aqui e eu acho que o Brasil merece pessoas sérias trabalhando nesse momento. Mas resta confiar em Deus e pedir para que as pessoas tenham sensibilidade, né? Vamos lá? Vamos trabalhar, pessoal? Tem uns assuntos bem interessantes para a gente conversar sobre hoje. Deixa eu fechar aqui, então. Vocês já sabem, projeto integrador, só para reforçar, eu quero só a lista de exercícios e iniciação ao mundo jurídico, apenas esse questionário também, tá? Então, vou fechar aqui, só para não ficar com um monte de janela aberta. Vamos para o nosso roteiro aqui de aula. Deixa eu minimizar isso aqui. A questão, vamos trabalhar sobre hoje liberdade de pensamento, tá? Liberdade de pensamento. A questão de direito ao esquecimento, que são temas novos que o Brasil vem enfrentando, situações extremamente importantes, ok? Então, vamos falar primeiro da liberdade de pensamento. Pessoal, liberdade de pensamento, lá como vamos terminar esse rabinho, né, esse pedacinho final de direitos da personalidade. A liberdade de pensamento como uma questão... Deixa eu só ver a Nádia aqui. Professora, na lista de exercícios. Não, Nádia, não precisa ter esse trabalho de justificar porque que uma é certa, uma errada. Não, só assinala, tá?
fica tranquila, só assinala, sem crise, beleza? Vamos lá, então. Pessoal, liberdade de pensamento, como manifestação dos direitos da personalidade, ela é uma extensão do sujeito poder manifestar o que pensa, né? Manifestar o que pensa, perdão. A liberdade de pensamento, eu posso pensar, fazer as minhas escolhas conforme as minhas convicções. Por exemplo, eu posso adotar crenças religiosas, eu posso adotar uma ideologia política específica, eu posso escolher, por exemplo, a questão dos meus afetos, as pessoas a quem eu vou depositar as minhas relações amorosas. Eu posso pensar aquilo que eu bem entendo, né? O sujeito, ele é livre, ele pode escolher e fazer as suas escolhas políticas, ideológicas, pessoais e assim por diante. Como uma questão de como consequência, a liberdade de pensamento, ela repercute também na chamada liberdade de expressão. Enquanto a liberdade de pensamento é o poder que é dado ao sujeito fazer as suas escolhas, a expressão, como o próprio nome diz, é falar, é manifestar-se sobre aquilo que se pensa. O direito constitucional, a nossa Constituição da República, que é maravilhosa, pessoal, a nossa Constituição, eu acho que ela só é um pouco, digamos, maltratada, porque é uma das melhores constituições que nós temos no mundo, em termos de direitos. A Constituição brasileira é fantástica. O que falta realmente é uma consciência de que... Opa! Só trava o microfone para mim, por favor. Natan? Obrigada. Só falta uma questão de consciência do quanto essa Constituição ela exige que nós sejamos fiéis a ela, no sentido de, para que serve essa Constituição? Primeiro, para que quem está em cargos públicos não abuse do poder. Porque seja o ministro do Supremo Tribunal Federal, seja presidente da República, seja um deputado, um senador, estamos aí falando das maiores autoridades, eles devem fidelidade não aos seus interesses particulares, mas à Constituição da República. Deve responder ali de acordo com o que a Constituição exige, né? A questão de serviço público não é serviço em termos pessoais, mas é em termos de serviços para o Estado, para a população. Então, nós temos essa importância. E a liberdade de manifestação e expressão, a nossa atual Constituição é de 1988, só para contextualizá-los, é uma Constituição que vem depois da gente passar por aquele processo histórico da nossa ditadura militar, ter ali uma abertura democrática, 84, 85, ela começa a ser pensada. E claro, pessoal, inevitavelmente, ela vai sofrer umas questões políticas da época, que é a seguinte: se eu acabei de atravessar um momento de ditadura, de um momento em que os direitos estavam todos podados, eu não poderia fazer nada, essa Constituição ela vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar afastar daquele período. E para afastar, ela vai ter que conceder um monte de direitos. E claro, durante a nossa ditadura militar, nós não tínhamos manifestação e expressão. Aliás, isso é uma coisa inadmissível. Então, é verdade que nós tivemos vários artistas no exílio, não precisa nem ser artista, né? Mas só para ficar bem explícito, vários artistas que foram para o exílio, porque eles não poderiam fazer canções de protesto, eles não poderiam se manifestar. Então, essa Constituição, ela vai dar importância aos chamados direitos fundamentais. O que é isso? Vocês vão ver comigo, possivelmente. Direitos fundamentais são os direitos mais importantes e indispensáveis para o funcionamento de uma democracia. Mesmo que eu faça uma crítica a você, você vai ter que aceitar, no sentido de opiniões que são contrárias convivem em harmonia em uma democracia. Hoje nós vivemos em uma democracia. Até agora a gente vive em uma democracia. Se Deus quiser, ela vai conseguir seguir em frente. Então eu posso fazer um protesto contra o ministro do Supremo, contra o jornalista, contra quem eu quiser. Óbvio, né, pessoal? Manifestação e expressão não é sinônimo de ofensa, né? É uma coisa falar, olha, não concordo com a tua opinião, faço uma sátira, protesto, vou lá na frente, peço melhorias de direitos e tudo. Outra coisa é você ofender. Isso aí não é manifestação, isso aí é ofensa,
e realmente vai ser responsabilizado criminalmente, civilmente por isso. Mas ser contrário a uma ideia, uma atitude, é possível, tranquilo, não tem problema nenhum. Você pode, mesmo que você não goste, mesmo que seja duro, você vai ter que aceitar. Olha só, nas últimas eleições, para vocês terem ideia, nós tivemos uma tentativa de alguns partidos políticos, que eu não vou me recordar agora quais são, tá? Eles estavam querendo proibir as sátiras políticas, que elas são bem fortes durante as eleições. Né? Vocês sabem que tem muita sátira durante as eleições, o pessoal realmente faz bastante meme, brinca com aquela situação. São críticas mesmo, mas são críticas num tom mais cômico. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Queriam que fosse cessado essas brincadeiras. Poxa, você já imagina que coisa chata que seria? E aí o Supremo falou, não, que isso? É possível fazer essas críticas cômicas, sim. Isso é liberdade de expressão, liberdade de manifestação, e mesmo que isso venha lhe causar um mal-estar, você que lide com isso, você que lute, né? Então você que lute para lidar bem com a situação. Se você está concorrendo ao pleito eleitoral, falou alguma coisa, que um comediante, um cartunista vai fazer uma crítica em tons cômicos, não tem problema algum. A gente vai ter que aceitar esse tipo de coisa. Pessoal, ainda sobre essa liberdade de pensamento, nós temos assuntos também bem práticos, para vocês terem ideia. O ano passado, para quem gosta de humor e acompanha o Porta dos Fundos, né, sabe que teve um especial de Natal que foi divulgado pelo Porta dos Fundos e causou aí um rebuliço bem grande. Muitas pessoas simplesmente acharam horrorosa aquela sátira, falaram, olha, isso é um absurdo, e outros falaram, não, é liberdade de manifestação. Olha só, quando toca em algumas questões religiosas e questões que as pessoas ficam mais sensíveis, a situação realmente ela tende a causar esse fervor, né? Mas vamos lá. Olha só, eu, Andressa, não assisti, na verdade, eu não assisti, mas porque eu não quis mesmo e tal. Eu tenho minha religião, tá? Eu tenho minha religião específica e, inclusive, tocaria diretamente na minha religião, porque eu sou de uma religião cristã, digamos. Só que eu sei muito bem que essa crítica que ela é feita, eu não vejo nenhum problema. Por quê? Do ponto de vista jurídico, tá? A Andressa que tem a sua religião, a Andressa que tem a sua religião tem que sair de cena. Se eu não concordo com aquilo, em termos de Andressa, eu, Andressa, no meu particular, quando eu estou na minha casa, quando eu não sou professora, quando eu não sou advogada, eu não assisto. Vai contra a minha religião, faz uma sátira, pode, enfim, me tocar diretamente, me sensibilizar, mas quando eu estou trabalhando, quando eu sou professora, quando eu sou advogada, eu sei muito bem o que a Constituição ela defende. E eu sei que a Constituição ela permite liberdade de manifestação e pensamento, e isso, por exemplo, está completamente autorizado, tá? Completamente autorizado. Não só as religiões cristãs são satirizadas. Aliás, elas são menos satirizadas, se a gente analisar. Nós vemos muita sátira às religiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé, né? E muitas pessoas pouco se sensibilizam com isso. Os espíritas, e assim por diante. Professora, então, pode. Constitucionalmente, juridicamente, pode. Lembram de 2015? Não sei se vocês vão se recordar sobre isso. Em 2015, na França, nós tivemos um atentado terrorista muito sério, pessoal. Essa questão do extremismo religioso, a gente tem que tomar muito cuidado. Em 2015, na França, e aí a gente tem que contextualizar, né? A França hoje, acho que tem a maior comunidade islâmica fora do Oriente Médio. Nós temos muitos imigrantes na França que são islãs e islâmicos e muitas vezes gera um problema muito sério, porque a França tem uma cultura totalmente libertária, vocês sabem bem, tanto que a Revolução Francesa, como o próprio nome diz, vai buscar mais direitos. E o Islã, ele já tem uma outra doutrina, né? Para quem segue essa religião sabe que ela é muito mais regrada, tem a questão da tal Sharia, que eles chamam, que tem algumas submissões que o homem pode, inclusive, agredir a mulher, acho que pode ter mais de uma mulher. E há alguns pedidos, por exemplo,
de que se o pessoal que é islâmico na França possa seguir a Sharia. Por exemplo, se eu permitir que uma pessoa do Islã, ela siga a Sharia, eu poderia permitir na França que um homem agrida uma mulher. Isso gera muitos problemas, tá? Eles não aceitam essa Sharia, não. Se você está na França, as leis são essas, você não pode agredir a tua esposa, né? Isso não vai poder acontecer. E teve um outro problema muito sério, que a França proibiu o uso do véu, né? Para quem, as mulheres do Islã, elas têm que estar com o rosto coberto e tal, tem uma cultura sobre isso. A França proibiu o véu nas escolas, falou que não era para usar. Isso gerou uma tremenda repercussão, mas depois ela acabou voltando atrás e permitindo a utilização do véu. Mas vamos lá, porta dos fundos, pessoal. A situação realmente foi bem complicada. Teve um desembargador, acho que do Rio de Janeiro, que deu uma liminar para proibir a exibição do filme, e isso virou um problemão. Agora está podendo exibir, né? Mas então, eu vejo a liberdade de manifestação e pensamento que poderia acontecer. Mas só lá da França, né? Estou até me perdendo no pensamento. A França. Questão da liberdade religiosa. 2015, em janeiro de 2015, não me recordo o dia exato, há um jornal satírico na França que é muito, assim, 30 vezes mais, digamos assim, até agressivo nas sátiras. E eles satirizam muito o Islã. Muito. E para o Islã não se pode desenhar o rosto de Maomé, parece. Não se pode fazer caricaturas com Maomé. E eles estavam fazendo muitas sátiras em relação a isso, tá? Alguns dizem que é até uma questão de xenofobia, porque o pessoal desse Charlie Hebdo não gostava do pessoal do Islã e assim por diante. Em janeiro de 2015, duas pessoas, acho que foram duas, entram nesse jornal com armas de grosso calibre, não lembro se era fuzil, e mata todo mundo que estava ali, praticamente. Tem um documentário na Netflix sobre isso, tá? Eles mataram os cartunistas, mataram, assassinaram todo mundo que fazia essas sátiras. Então, cuidado com esses extremismos também, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado com esses assuntos, porque me preocupa muito o rumo que as coisas estão tomando. Não estou dizendo nem do Brasil, viu? Essa questão de extremismo, ela tem crescido no mundo inteiro. As pessoas estão muito intolerantes com tudo. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que aprender a lidar e perceber que o que a gente acredita, ela deve ser uma convicção pessoal. E as minhas convicções pessoais, eu não posso obrigar que as pessoas sigam. Nós estamos em um país livre, democrático, e esperamos que ele continue assim, que as pessoas consigam ser quem elas são, né? Como a gente tem visto o aumento de direitos de pessoas LGBTI, poder mudar seu nome, poderem casar e assim por diante, a questão das cotas, de permitir que esse Estado, esse país e o resto do mundo, ele conviva com as diferenças, tá? Então, tomar cuidado. Então, só para fechar, liberdade de pensamento é o direito de eu pensar o que eu bem entender, só que a questão da expressão, eu não posso expressar tudo, tá? Eu não posso expressar tudo. Outro caso prático que nós temos para trabalhar é a questão do Planet Hemp. Eu não sei se vocês conhecem esse grupo do Marcelo D2, eu não sei se está nativa mais, na verdade, eu não sei se eles ainda trabalham. Mas o Planet Hemp, em 1995, eles publicam um álbum chamado Usuário. E esse álbum de 1995, todas as músicas que estão ali tocam na questão de drogas, né? Eu tenho 10 minutos aqui. Eles tocam na questão das drogas, de descriminalização das drogas. E tem uma música que vocês já ouviram, que é o Legalize Já, né? Acho que vocês já ouviram essa música. Esse Legalize Já, ele vai falar que a droga, a maconha, mas a maconha, tá? Era a questão da maconha. Ele fala que a maconha não vai fazer mal e ela tem que ser legalizada. Em 1997, olha aqui, até deixei a notícia aberta, vou deixar isso aqui. Em 1997, eles foram presos durante um show no Distrito Federal, tá? Eles foram presos no Distrito Federal em um show que eles estavam fazendo, que eles cantavam essas músicas do álbum Usuário, tá? E na época, a Polícia Civil do Distrito Federal entendeu que isso seria apologia ao crime e houve a prisão em flagrante deles durante esse show. Eles foram presos, tá? Foram presos. Pois bem,
o mundo mudou, né? O mundo mudou, essa prisão depois ela foi revogada e tudo mais. Aqui foram presos menores, aqui os caras que eram os integrantes. D2, Black Allen, Jackson, Formiga, Bacalhau e o Zé Gonzalez. Né? Peguei só os apelidos aqui. Essa prisão depois foi revogada. E, pessoal, vocês acham que isso fere a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão? Ou será que eles estavam no direito da sua expressão? Pessoal, depois que esses casos, do caso do Planet Hemp subiu para o Supremo e assim por diante, entendeu-se que isso é uma liberdade de expressão. Professora, mas ele está falando sobre drogas, né? Não é nem questão mais de humor, não é nem questão de humor aqui, é uma questão de drogas. Ele está falando que a droga é boa, e assim por diante, né? Que tem que ser legalizada. Isso foi entendido como liberdade de expressão, liberdade artística, liberdade de manifestação de expressão e, portanto, eles poderiam ter feito aquilo sim, tá? Poderiam ter feito aquilo sim. Olha como a situação evoluiu. Na década, agora que em 2011, 2012, nós tivemos, e aí, deixa eu ver o Lucas. Isso, Lucas, é nisso que eu vou falar agora. Isso mesmo, sobre a Marcha da Maconha. Exatamente isso, Lucas. Em 2011, 2012, nós tivemos a proliferação da chamada Marcha da Maconha. E esse assunto da liberdade de expressão retornou. Falou, não, a Marcha da Maconha é apologia ao crime. Estou dizendo para usar droga. Estou dizendo para não sei o quê. E isso foi parar no Supremo, né? Sempre cai no colo do Supremo Tribunal Federal. E aí foi discutir se o ato daquelas pessoas que vão para essa manifestação pedir a legalização da maconha, porque é a droga que eles querem que legalize, se isso é liberdade de expressão ou se tem conteúdo criminoso. Porque se tem conteúdo criminoso, aí o negócio será diferente. Aí a pessoa poderá ser presa mesmo. O Supremo entendeu que a marcha da maconha, ela é uma manifestação de pensamento e está autorizada pela liberdade de expressão. Mas o Supremo também ele deu uma, digamos assim, uma regrada no assunto. Ele falou, olha, a marcha da maconha está autorizada, vocês podem dizer o que pensam, que vocês acham que esse proibicionismo é exagerado e assim por diante, só que não se pode consumir as drogas durante a marcha da maconha. Se consome ou não, eu não sei porque eu nunca participei. Mas o Supremo falou, se for pego pessoas consumindo, vai ser preso, tá? Vai ser preso. Tiver vendendo, vai ser preso por tráfico, tá? Vai ser preso por tráfico. Por quê, pessoal? Uma coisa é você dizer o que você pensa. Ou seja, eu não concordo com a proibição, só que ainda é crime. O Supremo falou, você pode dizer o que você pensa. Só que se você praticar as condutas que estão aqui incriminadas, né, como a questão do porte de drogas para consumo pessoal, se você tiver um cigarro de maconha no bolso, por exemplo, ou se você estiver vendendo, tráfico e porte de drogas para consumo pessoal é crime. E se você for pego nessas condições, será preso, ok? Então perceba que ele permitiu que você diga, olha, eu sou contra essa proibição. Eu quero que legalize. Beleza, você está autorizado a fazer isso. Só que estar autorizado a falar e dizer o que pensa não significa que você pode sair por aí usando, cara. Tá? Porque isso ainda é crime. Então o Supremo falou, você vai ser preso. Se você vender drogas durante a marcha da maconha, você vai ser preso por tráfico, ok? E outra coisa que ele também estabeleceu, que eu acho muito importante, está correto, é proibir que se leve crianças e adolescentes para essas manifestações. O Supremo falou criança e adolescente nem tem maturidade para debater esse assunto. Não tem que ser inserido nisso aí. Porque uma coisa é você dizer o que você pensa, ser contra o proibicionismo penal das drogas, outra coisa é uma questão de saúde pública, tá? Se você não pode entregar álcool para uma criança, com certeza as drogas também não, mesmo que ela se torne lícita, tá? Mesmo que ela se torne lícita, porque tem uma preocupação e uma proteção especial em relação às crianças, ok? Deixa eu ver só aqui, o Lucas. Então, Lucas, da marcha da maconha é isso. O STF considera constitucional, está autorizada, tá? E depois o Renan. Sim, do Planet Hemp, depois foi considerado como liberdade de expressão.
Pessoal, deixa eu só ver aqui se eu consigo exibir um vídeo. Eu acredito que sim. Deixa eu colocar aqui, ó, Planet Hemp, que é um vídeo do ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês só me digam se vai... Vocês conseguem ouvir? Esse é o ministro Celso de Mello, tá? Que determinada autoridade policial local adotou medidas repressivas contra um determinado conjunto musical que se apresentaram, então, em Brasília. Olha o número. Planet Hemp. Exatamente. E eles foram expostos a medidas repressivas, porque uma autoridade policial haveria apologia de fato criminoso pelo fato de a letra de uma das músicas referir-se ao consumo de drogas. Ou seja, esta é uma interferência brutal no próprio processo de produção intelectual e artística. Não é? Pronto. Deixa eu só... Oh, meu Deus, pronto. Deixa eu só voltar aqui. O Lucas, deixa eu responder a pergunta do Lucas aqui. O Lucas, ele perguntou sobre a questão da marcha da maconha, como é que funciona essa questão da frequência, quanto que eu posso utilizar a marcha da maconha. Olha, Lucas, não tem uma questão de frequência, não. Se você quiser manifestar todo dia, você pode fazer manifestação todo dia. Se houve autorização, cara, você pode fazer quantas manifestações você quiser. Mesmo com a autorização do Supremo Tribunal Federal, em algumas cidades tentaram coibir essa marcha da maconha, tá? Eles queriam coibir. Algumas pessoas chegaram a entrar com o chamado habeas corpus coletivo para permitir que a marcha funcionasse. Tá? Pessoal, o nosso tempo já está terminando esse primeiro bloco. Só vou encerrar aqui e já mando o link na sequência, tá? Beleza? Deixa eu só encerrar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. E voltar para a tela. Beleza?